Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem? Bom, como eu fui apresentado, né, meu nome é Estênio Fusaro, sou de Ilha Solteira, São Paulo. Vou falar um pouquinho da minha vida para quem não me conhece, né? Eu estudo engenharia mecânica lá na Unesp de Ilha Solteira, estou atualmente no último ano, tenho 21 anos, né? E desde que eu me conheço por gente, eu sou espírita, né? Espírita de berço, frequentando ali evangelizações espíritas, mocidades, né? Então, às vezes eu encontro com adultos assim, e eu tenho 21 anos de idade, posso dizer que eu tenho 21 anos de espiritismo, né? Às vezes eu encontro adultos que eu tenho mais tempo de espiritismo do que o adulto mais velho, né? Então isso é bem engraçado quando acontece. Mas enfim, o tema que eu venho falar hoje é sobre pais e filhos, né? A nossa relação, especialmente dentro da família espírita. Antes, para a gente dar uma quebrada no gelo, queria fazer uma pesquisa rápida aqui dentro do salão. Então eu vou fazer algumas perguntas. Se vocês se identificarem, ergue uma mão só para a gente poder dar uma avaliada aqui no clima dentro do salão, tá? Eu vou me incluir nas perguntas também, então também vou erguer a minha mão. Então a primeira pergunta é: quantos de nós aqui no salão nasceram espíritas? Como eu falei, né? Eu nasci espírita. Olha lá. Menos da metade, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Depois vocês podem dar uma olhada aí para o lado. Acho que menos da metade nasceu espírita. Bom, mesmo não nascendo espírita, quantos conheceram o espiritismo antes dos 18 anos de idade? Já aumentou um pouquinho, né? Mas continua sendo talvez metade, né, das pessoas. Então, conheceram o espiritismo antes dos 18 anos. Desses, né, que ou nasceram espíritas ou conheceram o espiritismo antes dos 18 anos, quem aqui frequentou uma turma de evangelização ou mocidade, né? Também mais ou menos a metade, pelo que eu estou vendo aqui. Quantos acreditam que teriam tido uma vida melhor hoje, se tivessem conhecido o espiritismo antes? Essa daí não vale para quem nasceu espírita, né? Porque acredito que a maioria, né? Agora foi mais da metade, com certeza. Eu mesmo tendo nascido espírita, acho que se eu tivesse conhecido antes, seria melhor. Mas algumas 2 encarnações antes, talvez. Mas agora vão entrar umas outras perguntas que talvez não vão fazer um pouco de sentido no momento, mas quantos têm uma criança ou adolescente na família? Todo mundo, né? Todo mundo. Eu fiquei bem feliz quando eu cheguei aqui, que eu vi bastante jovem, né? Vocês do coral aí. Tem mais do que lá em Ilha Solteira. Lá em Ilha Solteira a coisa tá feia. Mas para quem levantou a mão aí, que tem uma criança ou um adolescente que não esteja presente aqui no salão da turminha de cá. O que ele está fazendo nesse exato momento? Quinta-feira, 7h25 do horário do Mato Grosso do Sul, né? Lá em Ilha já é 8h... Não, é o contrário? O meu tá certo, né? Olha lá, quer me atrapalhar ali, ó. Então, o que ele está fazendo nesse exato momento? Fiz essa palestra lá em Ilha Solteira e a reunião lá, nossa, é domingo, 9 horas da manhã. A resposta esmagadora foi: ele está dormindo. Ou está dormindo, ou está na casa de um amigo. Ele está fazendo qualquer outra coisa que não seja estar aqui no Centro Espírita. Eu vou mostrar aqui para... Eu espero não sair daqui agredido. Então, isso aqui é uma provocação, gente. É uma provocação para a gente ver o que está acontecendo com o movimento espírita. Por que a gente reclama tanto que não tem jovens, mas o que está acontecendo? Tem um motivo para isso. De quem que é a culpa? Eu acredito que pela cabeça de algumas pessoas aqui deve ter passado algumas desculpas. Todas as que eu vou mostrar em seguida, eu já escutei.
né? Eu sou coordenador da Mocidade Espírita, lá no Centro Espírita Amor e Luz, de Ilha Solteira, e às vezes eu converso com os pais, assim, chamo os jovens para ir para lá e tal, e às vezes algumas dessas acabam escapando e surgem para a gente ouvir, né? Então, tipo assim, mas a reunião aqui é muito cedo ou muito tarde. Algum problema com o horário. A gente arruma tempo para tanta coisa, né, gente? Eu, por exemplo, esses dias estava esperando, né, até quase 11 horas da noite a prova bate-volta do BBB, que eu acho que é um negócio muito importante para a minha vida e eu fiquei esperando, né? Então a gente arruma tempo para tanta coisa e eu não tenho tempo, sei lá, 40 minutos, 1 hora para vir no centro espírita e trazer essa criança ou adolescente da minha família. Mas hoje é quinta-feira, deixa ele descansar, né? Ele já estuda a semana inteira. Agora vocês imaginam lá em Ilha Solteira no domingo, né? Domingo de manhã. Mas hoje é domingo cedo, eu vou no centro. Não, deixa descansar, trabalha a semana inteira, estuda a semana inteira. Vamos deixar. Exatamente. Então, essa é uma desculpa clara assim, que as pessoas usam para não vir no centro e para não trazer os jovens também, né? Mas esses jovens de hoje em dia não querem saber de religião, que na minha época era de outro jeito e tal. Mas como era nessa época? Muito provavelmente aqui, os pais da gente, né? Os meus eram, né? Mas a maioria dos pais de nós aqui do salão não eram espíritas. A maioria. O espiritismo, assim, ele tem uma grande relevância no Brasil, mas a maior parte das pessoas tem conhecimento recente do espiritismo. Seja passando por algum problema, alguma coisa. Então, como é que era na época? Por que está diferente antes? Por que antes tinha mais jovem do que tem hoje? Isso é uma desculpa. É uma desculpa para não trazer no centro. Mas isso é conhecimento muito avançado para ele, né? Ele não está pronto ainda, deixa ele amadurecer mais e tal, né? Até o meu amigo aqui falou, eu estou cansado de estudar. Exatamente, conhecimento avançado a gente vê na escola. Espiritismo, falar sobre amor, caridade, né? Falar sobre a palavra de Deus, isso é conhecimento avançado. Eu falar sobre amor ao próximo, avançado é calcular o tamanho de uma hipotenusa, né? Isso daí, para a cabeça de um jovem, isso é chato, isso é avançado, né? Eu estou no 5º ano da engenharia. Até hoje eu não gosto de matemática e física, mas eu tenho que estudar. São ferramentas. A matemática e a física, para mim, são ferramentas. Agora, o objetivo que eu quero é, sei lá, resolver um problema, elaborar um projeto. E o espiritismo, como é que é? A gente sabe o objetivo final, né? A gente melhorar a nossa conduta moral, a gente saber o que vem depois, o que veio antes. Esse é o propósito do espiritismo. E o conhecimento avançado é a ferramenta, né? E aí eu vou privar o jovem dessa ferramenta? Mas não tem nenhuma coleguinha dela lá, ela vai ficar muito sozinha lá, né? Lá em Ilha Solteira, por exemplo, tem muita gente que é de família espírita e aí leva o jovem no grupo da católica. Porque aí tem um amigo, tem um colega da católica, né? Tem muita gente que acontece isso. Leva na evangélica. Por quê? Porque tem um amigo lá. E aí fala, não vou levar na mocidade espírita, na evangelização, porque ele tem colega em outro lugar. Vou levar lá. Isso é um fenômeno muito engraçado que acontece hoje em dia, né? E a gente esquece que a coisa mais fácil para um jovem fazer, mesmo que ele seja introvertido, é a amizade. A gente é só dar um assunto para ele conversar e tempo, né? E o que mais tem para conversar, para assunto, chama-se Livro dos Espíritos. Tem um monte de pergunta lá, separado por capítulo, inclusive, né? Então também é uma desculpa. E a última aqui, só para a gente, né? Eu venho de vez em quando também, não tem como eu ficar trazendo. Assim, a gente combinou aqui, né? Que a maioria, se tivesse conhecido o espiritismo antes, teria uma vida melhor. Então, se eu quero uma vida melhor para o meu filho, primeiro de tudo, eu tenho que começar dando exemplo. Então, eu tenho que vir também,
se eu quero que ele venha, né? Se eu quero que ele tenha uma vida melhor, a gente tem que começar pelo exemplo. Então, mais uma vez, espero não sair daqui linchado, agredido, é só uma provocação, é só uma questão, um puxãozinho de orelha, vamos dizer assim. Tragam os jovens. Tragam. A paternidade é uma missão. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 582. Quando a gente fala de paternidade, a gente não está falando especificamente da figura do pai, da mãe, né? Mas qualquer pessoa que represente alguma autoridade familiar ali para essa criança, para esse jovem. É uma missão. Eu, por exemplo, me incluo nessa missão também. Todo domingo, 9 horas da manhã, eu tenho uma turminha de meus filhos ali para cuidar, né? Mesmo sendo jovem assim, por 1 horinha eu tenho que dar conselhos como se eu fosse pai deles. Então eu acabo me incluindo aqui também. O Kardec pergunta, a paternidade é uma missão? Os espíritos respondem, é sem contestação possível uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, é nosso papel, também estou me incluindo aqui, que tem meus filhinhos lá do domingo. É nosso papel apresentar o caminho do bem para eles. Porque ninguém mais vai apresentar esse caminho que não a família. Tá? Ninguém mais vai apresentar esse caminho. A gente falou aqui um pouquinho de escola. Quando a gente vai para a escola, o interesse da escola não é ensinar a lição de moral para a gente. São conhecimentos que vão cair no vestibular, numa prova, enfim. Ninguém está preocupado com o nosso conhecimento moral. O máximo que tem ali é uma noção ou outra de ética dentro da filosofia. E, bom, eu lembro um pouquinho dos tempos de escola, mas eu tive aula de sociologia. Quem estiver fazendo no momento pode confirmar, mas a gente fala um pouco lá sobre socialização primária e secundária. O que é a socialização primária? É o primeiro contato que essa criança vai ter com alguma forma de vida em sociedade, com regras ali para conviver. Socialização primária é a família. Dentro do estudo de sociologia, está lá. Socialização primária é a família. É o primeiro contato que a gente vai ter. E a secundária, aí já é a escola, o grupo da igreja, tudo mais. Então, é nossa responsabilidade, primeiro de tudo, o que tem de pai. Isso eu posso afirmar com certeza. Meu pai é professor de língua portuguesa e ele sempre comenta das histórias da escola, né? Tem de pai que chega na escola achando que é responsabilidade da escola educar o filho da pessoa, é absurdo. Também não é responsabilidade do centro espírita educar o seu filho. Mas a gente quer que traga os jovens, pelo menos para dar o exemplo de família, para mostrar realmente o que é o caminho do bem, é nossa responsabilidade. Aí que está a socialização primária. Além disso, se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que avançasse na estrada do bem. Então não só é nossa responsabilidade apresentar o caminho do bem, como se ele cair no caminho do mal, também é responsabilidade nossa. Então, eu até falei da questão de eu ser pai por 1 hora ali no domingo, né? Se algum deles ali cair num caminho ruim, que não foi o que eu falei, eu vou ficar muito mal. Vou ficar muito mal, porque é responsabilidade minha. Eu estou ali coordenando uma turma de... Ali a gente tem poucos, deve ter uns 5, 6 jovens ali que eu converso todo domingo. Se um deles cair num caminho errado, a culpa é minha também. A culpa é nossa. Então, quando a gente critica, de certa forma, o jovem de hoje em dia, dentro do movimento espírita, porque ele não frequenta o movimento espírita, de quem que é a responsabilidade?
É dele. Ele vai pegar o carro, vai vir aqui no centro espírita e vai começar a frequentar. Não é assim. A gente sabe que é a família que tem que trazer. É a família que tem que trazer. Então é nossa responsabilidade. Falando um pouco do jovem de hoje em dia, né? A gente fala muito, o jovem de hoje em dia, o problema da geração. Tal. Eu não gosto muito disso, de dividir em gerações, porque para mim é todo mundo igual. A gente está nascendo em épocas diferentes, mas todo mundo tem uma teimosia para um lado ou para o outro. Né? Mas tem características que sim se diferem. Né? Então, o jovem de hoje, comparado a anteriormente, eles aprendem muito rápido e são ávidos por conhecimento. Não, mas meu filho não vai bem na escola, ele não é ávido por conhecimento. Eu estou falando conhecimento de uma maneira geral. Você sempre vai achar alguma coisa pela qual ele é interessado. Ele, sei lá, gosta muito de jogar um jogo específico e procura absorver todas as técnicas possíveis daquele jogo. Ele gosta muito de fotografia, de jogar bola, sei lá. É um conhecimento. Pode não ser o acadêmico, mas é um conhecimento. E eles aprendem rápido, mais do que qualquer adulto por uma limitação física do cérebro. São familiares com tecnologia. Então, hoje em dia, você vê, já nasce com o celular na mão, né? E é uma coisa assim que eu não vou entrar em mérito se é bom ou ruim, porque tem muito pai que usa o celular de babá, né? Que a criança está lá chorando, está enchendo muito o saco. Pega o celular, que vai ver um vídeo lá no YouTube. Então, também não vou entrar se é bom ou ruim, mas o fato é que são cada vez mais familiares com tecnologia. E a tecnologia é uma ferramenta que a gente pode usar para diversas coisas. São engajados politicamente. Aqui eu não estou falando de política eleitoral, mas de alguma pauta que ele defenda que envolva a vida em sociedade. Então você vê cada vez mais jovem vegano, vegetariano, defendendo essas pautas, pauta ambiental, ou falando sobre sexualidade, enfim, são engajados politicamente nesse sentido. Né? E defendem com unhas e dentes, coisa que às vezes nós de mais idade a gente tem meio preguiça, né? Eu quero uma mudança no mundo, eu quero deixar a minha marca no mundo, mas eu estou com preguiça, então deixa para quem está com vontade de fazer. E o jovem tem essa vontade. É tudo muito radical, a gente quer radicalizar as coisas. Tá? São preocupados com o meio ambiente. Aqui entra no engajado politicamente, mas assim tem realmente uma preocupação que não tinha antes. Né? Posso até dar um exemplo prático da minha família. A gente estava viajando uma vez, acho que para a casa dos meus avós, em Rio Preto, não sei direito. Eu sei que eu era um bebê, né, de fralda, e em algum momento da viagem ali, eu tive que fazer o número 2 das minhas fraldas, né, como todo bebê. E assim, meus pais me trocaram ali no carro e tal, fralda suja, opa, estamos na estrada, vamos jogar pela janela. Meu irmão, 3 anos de idade, não. Vai poluir o meio ambiente. E que poluição, né? Aí a poluição dentro do carro até chegar em Rio Preto. Por conta de um engajamento dele com políticas ambientais. Olha só, é um exemplo de menino. Então, esses exemplos a gente consegue enxergar na prática. Sim, os jovens são cada vez mais engajados, preocupados. Isso daqui é tudo de bom. Isso daqui são qualidades que a gente gostaria de ter para nós mesmos. Não é? Mas, em compensação, tem outras coisas. Né? Os jovens de hoje também são muito introspectivos, então é muito difícil você falar o que ele está sentindo, o que ele pensa, o que ele quer fazer da vida. É muito difícil você fazer ele falar. Até porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer da vida, o que ele quer fazer. Né? Então é muito difícil tirar essa informação de uma criança, de um adolescente. Muito difícil. A maior parte é assim. Né? Tem aqueles mais extrovertidos e tal, mas a grande maioria é introspectivo. São cheios de dúvidas e inseguranças. Aqui a gente inclui até os extrovertidos. Porque dá a impressão que é meio que uma máscara, assim, né, para disfarçar o que ele realmente sente por dentro. Então a gente tem dúvida com o corpo, a gente tem dúvida com a nossa imagem, tem dúvida quanto à sexualidade,
a gente tem dúvida quanto a um monte de coisa, principalmente quanto ao que a gente vai ser no futuro. E aqui entra mais um ponto, que são muito cobrados sobre o futuro. Então, que curso você vai fazer? Já pensou em quais vestibulares você vai se inscrever? Já pensou na sua profissão? Já pensou com a sua profissão quanto de dinheiro que você vai ganhar, se você vai conseguir casar, ter filhos e uma família legal e o carro dos seus sonhos? São cobranças que vêm em cima da gente e que talvez nem os adultos têm resposta para isso. Aqui eu poderia arrumar mais uma pergunta da pesquisa rápida, né? Que é: quantos aqui fazem o que sonharam quando eram criança? Acredito que uma minoria, né? Eu, quando era criança, eu falava que eu queria ser lixeiro. Era meu sonho. Eu adorava o caminhão do lixo, eu achava muito legal. Então eu tinha sonho de ser lixeiro, aí eu falei, lixeiro não dá muito dinheiro. Aí eu evoluía, eu falei assim, ganha dinheiro, também não gosto de trabalhar muito. Então eu quero ser aposentado. Eu falava muito que eu queria ser aposentado. Daí eu fui para astronauta, médico, a gente vai variando. Hoje eu estou na engenharia e eu nem sei se é isso que eu quero mesmo, né? Então, nem nós... Oi? Roqueiro bom também. Isso aí a gente pode ser a qualquer momento. Então, nem nós, né, eu vou me incluir nos adultos aqui, mas me dá tanto medo isso. Nós adultos sabemos o que a gente quer da vida, eu vou cobrar isso do jovem. Então é muito difícil. A gente tinha falado também, não, ainda não, são carentes de atenção também. Então, pode parecer que ele é meio ali tímido e tal, mas também tem momentos em que ele quer a sua atenção, ele quer falar com você, mas às vezes ele não sabe o jeito de falar. Ou a introversão ganha essa parte, ou às vezes ele até tentou falar, e aí, sei lá, você deu um corte nele e ele não falou nunca mais. Então são carentes de atenção, todos. Além disso, sim, são desinteressados por religião. Mas isso daí, quem não somos desinteressados por religião? Estudar é chato. E a religião é estudo. É estudo. A prática da religião é uma fração mínima do que a gente faz, né? Deveria fazer mais, mas a gente estuda muito aqui. E pegar um livro é chato. O livro dos espíritos é chato. Você tem que ficar lá lendo e tal. Você olha lá, o Allan Kardec faz as perguntas dele, e aí tem 5, 6 perguntas em sequência ali, que você tem que pegar a linha de raciocínio dele para entender o que ele estava querendo perguntar, para saber o que os espíritos iam responder e formular uma resposta em cima disso. Então é chato. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. E a chave para fazer a gente se interessar por religião é ser provocado. Tá? Até no conhecimento da escola, você não aprende se você não for provocado. Com a religião é a mesma coisa. É uma disciplina igual às outras. Então, normalmente, as pessoas quando vêm para o centro espírita, agora já estou falando mais de adultos, é quando tem um problema. Aí, muitas vezes, o problema resolve e ela vai embora do centro, né? Nunca mais volta. Né? Normalmente é assim que a gente frequenta o centro espírita. Tá? Então, se eu preciso de interesse, eu preciso ser provocado e ter necessidade daquilo. E eu só vou ter necessidade realmente de estudar alguma coisa depois que eu já comecei a estudar. Por isso que é tão difícil você criar interesse por alguma coisa que está dentro de um livro, por exemplo. Então, a gente precisa de provocação. E aí, como é que o jovem, sozinho, não sabe o mínimo do que é o espiritismo? Ele, por livre e espontânea vontade, ele vai descobrir que existe uma religião ali que responde todas as perguntas que ele já teve na vida, se ninguém falar para ele que essa religião existe. Né? Nós aqui, quem não nasceu espírita, lá das perguntas do começo, quem não nasceu espírita, eu tenho quase certeza que a maioria conheceu o espiritismo através de algum problema que teve na vida. Será que a gente quer que o nosso
jovem, né, da família, um sobrinho, um neto, sei lá, será que a gente quer que ele tenha um problema para ele procurar o espiritismo? Não é melhor ele procurar antes de ter o problema e saber como resolver? Aí que vem a provocação. Queria mostrar para vocês, aqui é a nossa mocidade espírita. Tem pouca gente, né? Podem ver que tem pouca gente. Aqui é uma atividade que a gente realiza, parou com a pandemia, mas a gente vai voltar, se Deus quiser, que é o cineminha na casa. Né? Então ali a gente estava fazendo pipoca, ali é a cozinha do centro. A gente vende um ingresso lá, acho que era R$5 na época, que é só para pagar a pipoca. Né? Junta, são os jovens que trabalham lá na casa, faz a pipoca, apresenta um filme de cunho moral, espiritual e tudo mais, apresenta para as pessoas do centro ali e faz uma bilheteria ali só para a gente ter aquela confraternização ali. Então é um projetinho nosso ali. E as outras duas fotos é do encontro de evangelizadores que teve em Andradina. Tá? O evento foi muito bom, eu gostei bastante, mas aí vai uma pequena crítica. Tá? Vocês podem perceber nessa foto aqui que não tem jovem. No encontro de evangelizadores e evangelizações não tem jovem. Quem tinha era a gente. Não tinha quase ninguém lá. Então não tinha quase ninguém de jovem ali. E aí, tipo assim, não quero ofender ninguém lá da organização de Andradina, mas colocaram um palestrante ali de, sei lá, uns 60 anos e tal. Nada contra ele, a palestra dele foi muito boa. Mas não para os jovens. Ele estava falando de temas morais voltados para os adultos. E aí que incentivo eu vou ter de ir num encontro de evangelização se o evento lá não é para evangelização? Então, eu reparei aqui, gostei muito da estrutura da casa, que a gente tem as turmas certinhas de evangelização, de mocidade, tudo organizado. A gente tem todas as ferramentas na mão. Então, é para trazer, gente. A estrutura do centro está aí para trazer. Vocês têm uma joia aqui nesse centro que não tem em muitos lugares. Eu, pelo menos, sou espírita de berço, né? Eu vivi a maior parte da minha infância em Araçatuba e eu não vi coisa parecida. Né? Tinha um pouco em um centro lá em Araçatuba, mas, sinceramente, aqui tá ótima a estrutura. O que falta? Falta os pais trazerem mais gente, né? Os pais, avós, tios, né? Se você tem um afilhado, um sobrinho, sei lá, traga. Porque a gente conversou aqui, a gente viu, né, que sim, a gente seria muito mais feliz, teria uma vida muito melhor conhecendo o Espiritismo antes. Então eu devo apresentar para o meu jovem ali da minha família antes, para que ele não precise ter um problema para daí começar a frequentar. Então, isso aqui, mais do que uma palestra, como eu falei, foi um puxãozinho de orelha. Tá? Então, vamos nos atentar também para aquelas questões que eu apresentei antes, da introversão. Tem muito jovem que, às vezes, ele tenta falar com você do jeito dele. E, às vezes, você não consegue entender, tal, não sabe o que ele está precisando, e muitas vezes a resposta está aqui. Eu, quando era criança, eu tive bastante problema de cunho espiritual, assim, que eu tinha umas dúvidas que lá em casa, às vezes, não dava para responder. Né? Então, às vezes, por exemplo, não sei se aqui vocês já tiveram esse tipo de pensamento, né? Mas eu, por exemplo, tinha medo de morrer. Né? Eu tinha muito medo de morrer, e aí ficava deitado ali na cama e chorava, às vezes, que eu falava, nossa, um dia eu vou morrer, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer. Tal. Aí eu descobri um negócio que chama imortalidade da alma. Aí eu fiquei mais triste, porque aí eu falei assim, nossa, eu vou ser imortal, que negócio monótono, né? Tipo, eu vou existir para sempre, não acaba nunca, né? Tipo, a minha história, ela tem um começo e aí não acaba. Então não melhorou a situação, piorou eu saber da imortalidade da alma. Né? Piorou a situação. Então a gente passa esse tempo estudando dentro do Espiritismo, e eu só posso dizer que talvez eu tenha uma pequena noção dos meus sentimentos, aquilo que eu devo
pensar com relação à morte, por exemplo, agora. E de vez em quando ainda dá umas recaídas ainda, né? Às vezes a gente passa por algumas situações e tal, que a nossa vida a gente olha assim e, oh, será que vale a pena continuar vivendo desse jeito? Sabe? Eu passei por uns probleminhas ali no meu primeiro semestre ali da faculdade também, recentemente. Tinha uma matéria lá que eu estava quase para reprovar. Eu tinha saído da escola como um dos melhores alunos, tal, entrei na faculdade bem colocado no vestibular. Entrei na faculdade, tomei uma matéria lá quase para tomar pau, né, que é reprovar. É a nossa gíria lá. Eu acabei de pensar que é uma gíria. Mas enfim, eu ia reprovar na matéria. Uma matéria. E eu entrei em parafuso. Eu já não tinha mais vontade de levantar. Parecia que todo dia era um ciclo. Que eu acordava, desligava meu despertador, que tocava sempre a mesma música. Ia lá, tomava um café preto, botava a bolsa nas costas, ia para a faculdade. Chegava lá triste, não queria estar lá. Quase tranquei o curso no primeiro semestre. E aí foi um apoio grande que eu tive da minha família. Fui muito no centro espírita. Foi quando a gente começou a frequentar lá o CEA Luz. Tal. E eu comecei a ter contato com os estudos mais aprofundados para entender o que era isso que eu estava passando. Tal. Foi aí que eu fui melhorando e hoje eu sou coordenador de mocidade. Estou falando das mesmas coisas para os jovens lá. Faço as minhas palestras aqui. Estou melhorando ainda. Um dia vai ficar bom. E melhorou a situação. Mas nada me impede também de ter uma recaída. De outro dia aí acontecer alguma coisa e fico triste de novo e não sei o que fazer. Mas eu sei que o centro espírita vai estar lá para me ajudar. Eu sei que a minha família vai estar lá para me ajudar. Então, é por isso que a gente tem que ter a ferramenta. Como é que eu vou resolver os problemas, sendo que eu nem sei que problema que eu tenho, né? E muitas vezes essa introversão do jovem é relacionada a isso também. Ele sabe o problema dele, ele não sabe explicar, também não sabe resolver. Já parou para pensar que pode ser de cunho espiritual? Então, tem muito dessa também. Queria agradecer a vocês pela atenção. E agora, um momentinho merchan. Então, aqui, para vocês visitarem ali, a nossa Mocidade Espírita, Aprendiz do Caminho, lá no Centro Espírita Amor e Luz, de Ilha Solteira. Quando estiverem passando por lá, Ilha Solteira, dá um pulinho lá, que vocês vão ser muito bem recebidos. E, por último, ali tem o canal, né, o canal meu e do meu irmão, o canal Irmãos Fusaro, no YouTube. Essas palestras, assim, a gente costuma postar lá, e o meu irmão ele grava umas músicas também para postar lá. Ele toca violão, guitarra e várias outras coisas, viola caipira, enfim, ele posta umas músicas lá e é basicamente isso o canal. Tá? É nós dois ali, tem as minhas palestras, tem as músicas dele. Esse foi o momento merchan. Obrigado. Então, boa noite a todos, tenham um ótimo final de semana aí. E espero voltar mais vezes.